Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Nós... Eu nem que vou bater nesse relógio. Esse relógio aqui eu não quero pra mim, não. Sejam bem-vindos ao Nós Age. Eu sou o Carlos Daniel, lembre-se desse nome. E hoje nós iremos assistir um vídeo que explica tudo sobre a origem do Carnitrix Ben 10. Apesar de que eu li os comentários do Nós Age, pra mim ficou muito bem explicado. Eu acho que também a música do Iron Mask também narrou bacana. Mas me sugeriram, se quiser saber mais do Carnitrix, assiste o vídeo do Lukezing, que ele, né, fala tudo sobre a história. É uma história de um universo fan-made. O AU é Alternative Universe, eu acho que é isso que é o nome. Enfim, uma parada assim criada por fãs e é uma parada muito interessante no sentido que tá expandindo as possibilidades do Ben 10. Eu acho isso muito legal. E não tem só esse, tá? De acordo com vocês, tem vários tipos de Alternative Universe. Tem o... Esse aí é o que eu tô curioso pra ver. Eu ouvi dizer que tem o Sheratrix. É verdade isso, o Sheratrix. E eu fico pensando, o que será que porra é essa? O Sheratrix, ele vira aliens femininos e ele faz o que com isso? Eu tenho um pensamento, mas não sei se eu posso expor esse pensamento, tá ligado? Vou manter comigo aqui, mas eu sei que é uma parada de... Eita, Batman, porque o cara comentou isso. Mas enfim, bora ver aqui o vídeo do Lukezing. Apesar de que eu já sei que eu vou sair grilado daqui, porque é aquelas paradas que vocês gostam, aquelas paradas creep que eu já fico crisado. Porque, mano, um cara comentou um negócio que eu fiquei assim, caralho, mano, aí eu já acho demais, tá ligado? Aí eu já acho que já deixa creep demais. Que é o quê? Os caras tiram o braço do Ben, mas ele continua sentindo um negócio fora do braço dele. Ai, mano, isso é muito creep, cara, sinceramente. Isso aí é cor de maluco. Por que vocês gostam disso? Eu não sei, tá ligado? Mas vamos assistir aqui, bora ver a origem do Carnitrix. Já sabemos ali que o Azimuth criou pra dominar, né? Mas por que ele não usou o relógio, afinal de contas? O que aconteceu? 3, 2, 1... Play. Você provavelmente já deve ter visto, ou ao menos ouvido falar, sobre uma nova... Começou com esse desenho bizarro também. Recente fanfic que vem ganhando popularidade nas comunidades de Ben 10. Principalmente a brasileira e a espanhol, Olha que isso, é a moleque. AU de Essa. terror do Carnitrix. E pra quem não sabe, AU significa Alternative Universe, ou então Universo Alternativo. Na maioria das vezes, o termo é usado para se referir a fanfics de mundos alternativos como essa do Carnitrix. E é sobre ele que nós iremos falar no vídeo de hoje. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui tudo sobre a fanfic do Carnitrix. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok que vai estar aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E bom rapaziada, para quem não conhece essa história dessa AU, não precisa se preocupar porque eu vou resumir o que aconteceu na história e os principais detalhes. Na história que foi feita pelo usuário Canibal009 do TikTok, diz que o Carnitrix... Peraí, foi feito pelo usuário do TikTok? É uma versão defeituosa do Omnitrix, feita por um galvaniano, que tem o mesmo nome do Azimuth, e também a mesma inteligência dele, só que um pouco inferior. Esse Azimuth odiava todas as outras formas de vida do universo e tinha como objetivo escravizar todas elas. Algo um pouco similar à ideologia dos soberanos, só que bem mais drástico. E esse Azimuth criou o Carnitrix para ajudar ele nessa missão, só que como o relógio saiu defeituoso, o plano foi um fracasso. Frustrado, o Azimuth então acabou tirando sua própria vida. Mas antes disso, ele enviou o Carnitrix para um planeta no qual ele acreditava que a espécie que habitava nele Carnitrix, então acabou. Como o relógio saiu defeituoso, o plano foi um fracasso. Frustrado, o Azimuth então acabou tirando sua própria vida. Mas antes disso, ele enviou o Carnitrix para um planeta no qual ele acreditava que a espécie que habitava nele merecia sofrer e cair em desgraças. Ah, sim, ele não tá errado. Essa espécie sendo a espécie humana e o planeta sendo, obviamente, a Terra. E como aqui, evidentemente... Que isso, o cara comprou um microfone no meio do... no meio do vídeo. Não tem olha a diferença de humana e o planeta sendo, obviamente, a Terra. E como aqui, evidentemente, não temos coisas como o Omni... O cara saiu do headset e botou um condensador pra gravar. Indo parar no braço do Ben por ter confundido ele com o Vomax, ou então a cápsula sendo desviada pelo Ben esse relógio. Fica evidente que o Ben encontrou o Carnitrix por puro acaso, ou então por puro azar. Nos é revelado na história de que o Carnitrix, diferente do Omnitrix, não transforma o usuário no ápice da espécie. Os aliens aqui não são o ápice, mas na verdade são a forma bestial e selvagem do alien. Uma forma segue apenas os próprios instintos, basicamente funcionando da mesma forma que o Nemetrix com seus poderes, só que bastante inferior e bem mais brutal. Nós também descobrimos que, diferente do Omnitrix original, o portador não tem controle sobre o relógio ou sobre suas transformações, com o Carnitrix transformando o usuário apenas quando detecta uma ameaça e selecionado a forma alienígena adequado para a ameaça, enquanto ali
alienígena, o portador não consegue controlar o corpo e segue apenas seus instintos selvagens, embora a mente do Ben ainda fique consciente, assistindo tudo o que ele faz sem controle do corpo. Isso é sinistríssimo, essa parada, isso aí. Você não ter controle do próprio corpo e tal, eu vou ter que assistir essas atrocidades. Me lembra um pouco do Corra. Quando o Ben pega o Carnitrix, a gente notariamente pode ver que o relógio imediatamente faz a fusão com o DNA do Ben, coisa que a gente sabe que ocorre com o Omnitrix original, com isso sendo mencionado na série. Porém aqui, evidentemente, é um processo extremamente mais doloroso e brutal do que o normal. Afinal, o relógio, além de se ligar ao DNA do hospedeiro, ele controla quase que totalmente o seu corpo. Depois que o relógio se funde totalmente ao Ben, ele acaba se deparando com a Gwen, que por algum motivo o Carnitrix detecta como uma ameaça. E assim o relógio transforma o Ben. O cara tava falando que detecta uma ameaça, por que ele atacou a Gwen? A não ser que ele vê todos os seres humanos como ameaça, o que também tá certo. No Chama, só que numa versão distorcida e macabra, e sem controle do corpo. Esse Chama acaba tirando a vida da Gwen com um ataque de fogo. Logo na sequência, o Vomax também aparece, esse no qual também é detectado pelo relógio como uma ameaça, e dessa vez o Carnitrix fez o Ben virar uma versão... Esse aqui é o pior de todos, esse XL8, foi o que o cara mais se inspirou pra fazer um bicho bizonho. Bestial do XLR8, que também acabou matando o Vomax quando ele colidiu com ele numa velocidade de 700 km por hora. Depois disso a história corta para nos mostrar que nesse mundo o Vilgax e o Tetrax atuam juntos como policiais espaciais. Eu li nos comentários umas reagens, grandes informantes aí das histórias. Embora não fique muito claro se esses policiais são os encanadores. Os dois estavam indo atrás do Azimuth por ele ter criado o Carnitrix. E a única coisa que eles acabaram achando foi o corpo sem vida dele e uma mensagem que ele deixou antes de morrer, onde ele basicamente diz que se ele não poderia causar sofrimento, então outra pessoa faria isso por ele. Após isso, a história volta para a Terra, onde é contado que o exército estava tentando parar o Ben, que aparentemente saiu numa onda de mortes descontrolada, e durante esse confronto, o Carnitrix acabou transformando o Ben em um Sapiens celestial, e com isso ele acaba eliminando a todos e eventualmente eliminando o próprio universo. Sobre essa forma do Alien X, Cara, ele destruiu já o universo, já? Que ele não é puro, e por algum motivo possui uma quantidade considerável do DNA do Azimuth, o que o torna muito mais fraco que o normal. Esse Ben acabou saindo pelo multiverso afora, causando mortes e destruição por cada mundo que ele passava. Eventualmente, o Professor Paradoxo acabou reunindo aquele mesmo grupo de Bens que a gente viu no mini arco de Guerra Multiversal de Omniverse, que era formado pela Gwen 10, o Ben 23, o Ben Prime e o Ben 10.000, e também agora o Azimuth original que veio junto, para derrotar o Ben com o Carnitrix e parar os ataques dele a outros mundos. Mesmo os aliens dele sendo apenas bestiais e não ápice, o Carnitrix mudando de forma sem parar para defender o Ben acabou sendo um problema durante a batalha, ao ponto de que eventualmente o Carnitrix transformou o Ben no Alien X novamente, que usando seus poderes liberou uma onda de energia que derrubou todos os heróis ali, exceto o Ben 10.000, e devido à onda de energia, o Carnitrix acabou descarregando. O Ben do Carnitrix implorou pro Ben 10.000 não se aproximar, afinal com a aproximação dele, isso faria com o Carnitrix reativar novamente. Nessa situação, o Azimuth explicou pro Ben 10.000 que a única forma de vencer era atacando a distância enquanto o Carnitrix estava desativado. Sendo assim, o Ben 10.000 se transformou no Atômico X e com uma rajada. Então, o Atômico X, até onde eu li, ele é tipo a versão completa do Alien X, né? De energia à distância, desintegrou o braço do Ben Carnitrix, junto do próprio Carnitrix. O Azimuth conseguiu salvar a vida daquele Ben, e os Sábios Celestiais reconstruíram o universo dele, e ao voltar para casa, esse Ben mesmo, com sendo o universo tendo sido restaurado, ele não conseguia viver normalmente devido aos sérios traumas de tudo que o Carnitrix o fez fazer. Afinal, mesmo que a Gwen e o Vomax tenham voltado à vida, a mente do Ben ainda lembrava do que ele fez. Essa perturbação na cabeça dele estava tão intensa que ele começou a ver os monstros aliens do Carnitrix em reflexos no espelho, e ainda conseguiu... É isso aqui que já é sinistro pra caralho, tá ligado? Aqui é too much! Too much! O relógio grudado no seu pulso e falando com ele, mesmo que ele não estivesse de fato lá. De tempos em tempos, o Professor Paradoxo visitava aquele universo para garantir que tudo estava bem. Em um desses dias, o Ben pediu ajuda para o Paradoxo. Ele disse a ele que não conseguia mais suportar os seus traumas e também as perturbações. Pensando numa solução, o Paradoxo disse ao Ben que ele poderia voltar no passado e impedir o Ben de pegar o Carnitrix. Porém, essa ação acabaria apagando aquele Ben da existência. Afinal, teria existido. Mas o Ben
aceitou de toda forma, afinal era exatamente isso que ele precisava para se livrar de seus pesadelos. Voltando no passado, no momento exato que o Ben ia pegar o Carnitrix, o Ben do futuro se aproximou e gritou para sua versão criança não pegar o relógio, e isso funcionou, fazendo o Ben criança se assustar e sair correndo. E nesse momento, como o Paradoxo havia dito, o Ben do futuro começou a desaparecer. Agora, com toda essa história contada e explicada, agora vamos apontar alguns pontos interessantes em relação... Cara, assim, não tem nenhum alien que poderia apagar a memória do Ben, tá ligado? Tipo, eu não sei, não lembro se tem um alien que mexe com telecinese, mas vamos supor, sei lá, o artrópode. Eu acho que ele não mexe com telecinese, não. Com telepatia, né? Mas, sei lá, não existe um alien dos 10 milhões que não podia chegar lá no Ben traumatizado e falar assim, opa, vamos apagar todo esse seu trauma, tá ligado? Vamos implantar uma parada nova aqui pra justificar o seu braço cortado e tá tudo suave, tá ligado? Não, tinha que voltar no tempo mesmo, não existia um alien que mexe com a mente, aí eu acho meio... Uma história do... O cara reconstrói o universo, mas não consegue apagar os traumas do cara? Carnitrix, em comparação com o que sabemos sobre a série original e entre outras coisas. E de primeira podemos começar falando sobre os designs dos aliens do Carnitrix. Começando a falar do Chama. Ele possui basicamente a mesma aparência do Chama do clássico, com a diferença sendo seus olhos totalmente negros, com um deles apenas possuindo um olho, e sua boca distorcida com dentes. Embora essa feição não faça muito sentido com a biologia que conhecemos do Chama, principalmente sobre a boca dele, mas é claro que isso é apenas para representar a bestialidade que os aliens do Carnitrix têm e dar o aspectos de horror. A próxima transformação é o Quatro Braços, que diferente de sua contraparte da série original, é bem mais magro e fraco, o que faz sentido tendo em vista que as transformações do Carnitrix não estão no ápice da espécie como as do Omnitrix, e também assim como no Chama, o Quatro Braços possui algumas deformações em seu corpo e em seu rosto, com seu corpo sendo menor e corcunda. Em seu rosto, seus olhos são fundos e suas pupilas pequenas. E como ele tem 4 olhos, em cada lado há 2 olhos juntos um dos outros. E assim como o Chama, a sua boca está alongada e com um sorriso macabro. Agora, falando do XLR8, ele é provavelmente o que possui o corpo mais deformado, sendo muito mais corcunda que o Quatro Braços, ao ponto de ser quase um quadrúpede como besta. Também o cara voltou com o microfone de headset, não, logo no XLR8, pare! Frouxa e deformada. O XLR8 também está sem seu capacete natural, o que pode indicar ainda mais a fraqueza dos aliens em relação à sua versão aprimorada. Novamente, o rosto deformado com um sorriso retorna por aqui. E por fim, temos o Alien X, que não parece ter muitas deformações no corpo, exceto pelo seu corpo magro e fraco, semelhante ao do Quatro Braços. Seu rosto também possui os mesmos olhos e dentes macabros das outras transformações. E algo interessante sobre esse Alien X é de que ele é provavelmente o único alien do Carnitrix que possui algum tipo de consciência e que não age apenas por um instinto selvagem. Falando agora do próprio Carnitrix, ele é bem diferente do Omnitrix original, não possuindo os triângulos pretos nas laterais e muito menos um botão de ativação. Ao invés disso, tendo 3 tentáculos nas quais o dispositivo usa para se ligar ao Ben, que na história se demonstra um processo extremamente doloroso, assim como as transformações, que diferente da série original, no qual o processo de transformação é indolor, aqui o Ben sente cada mudança de cada transformação em tempo real. Tendo tudo isso em mente, está mais que claro que a vibe central da história do Carnitrix seria algo maduro, e sem sombra de dúvida sim, sombrio é claro, macabro com certeza, mas principalmente, acima de tudo, há um foco extremo no gore, que seria a carnificina. Toda a história tem um enfoque grande na violência, e isso destoa em extremo do resto da ambientação que predomina em Ben 10. Mas é claro, tivemos força alienígena e supremacia alienígena, mas mesmo sendo lá, apesar de haver um toque em temas pesados como sequestro, transtornos mentais e até morte, o nível de violência que realmente envolva órgãos expostos e tudo mais é bastante controlado. Quase não vemos sangue na série, e se considerarmos outras séries para além de força alienígena e supremacia alienígena, a vibe parece destoar ainda mais do tema central. Mano, tem algum problema com o seu microfone, cara? Tô zoando, tá? Mas, tipo assim, uma hora tá super abafado, outra hora... Não, e outra hora o microfone dele melhora e a música volta, tá ligado? Por quê? É o estilo do cara? Central da série, e supremacia alienígena, a vibe parece destoar ainda mais do tema central da série. O clássico é quase que um show de bebê perto do universo do Carnitrix. O Omniverse é ainda mais esperançoso e de certa forma bem mais leve. O reboot nem se fala então. Com isso tudo em mente, podemos mais do que ter certeza de que o Carnitrix e seu universo ao redor são algo inovador e Ben 10, que praticamente não vemos nas mídias canônicas e oficiais. Remetendo a essa ideia de algo mais maduro, podemos puxar o rap do bem malvado
feito pelo Tom, o Papyrus da Batata. Não temos muitas informações precisas sobre o bem malvado, então foi preciso imaginar muito. Nesse universo criado para o rap, algo similar acontece. O bem mata a própria família após colocar as mãos no relógio, ou melhor, o relógio no punho. E essa semelhança é uma curiosidade interessante ao se apontar entre as duas histórias. Mas então surge uma dúvida cruel: tem alguma possibilidade do Carnitrix existir no multiverso de Ben 10? E vamos ser diretos, no universo Prime isso é praticamente impossível, já que lá é explicitamente dito que o Omnitrix é um dispositivo de paz, feito com os aliens sapientes que são o ápice da espécie, e o Ben é uma pessoa que, apesar de muitas vezes arrogante e prepotente, tem um coração de ouro. O Carnitrix ser canônico para a realidade... Não sei não, hein? Sei não, o Ben pra mim sempre pareceu... faltou só um passo pra ele ficar louco. Prime é quase impossível, mas no multiverso em si as coisas são bem mais complexas. E de antemão é preciso novamente relembrar que as HQs e videogames são canônicos no multiverso Ben 10. E isso por 3 motivos principais. O final do jogo Ben 10 Vilgax Attacks para Nintendo DS é mencionado no episódio Ben 10.000 Retorna, como sendo um mundo alternativo que o Professor Paradoxo conhece. Como a Gwen adivinhou, as realidades são feitas de versões paralelas da história que nós conhecemos. Há centenas delas. Um mundo em que o Albedo se transformou no Alien X e ficou preso por volta de 1 ano. E além disso, o Dan Corleal, co-criador de Ben 10, diz que as HQs foram feitas com intenção de serem mantidas no canone. E por fim, apesar de realmente existirem falas de diretores que negam a canonicidade das HQs, e a Wiki Internacional realmente destaca que eles não consideram HQs e videogames como canônicos. E todas as falas de diretor que negam a canonicidade das HQs são baseadas no argumento de que algumas delas contradizem a linha do tempo principal. Porém, a dimensão 23 contradiz a linha do tempo principal, afinal quase tudo lá é azul, e ainda assim era canônica no multiverso. Então podemos assumir que tudo nas HQs que não contradiz... Então podemos assumir que os diretores se perderam e não sabem de porra nenhuma da própria história. Diz nada na série é canônico na Terra Prime, e o que contradiz ainda é canônico, mas em mundos paralelos. E agora que entendemos isso, é preciso colocar um fato crucial na mesa. Em Ben 10 Omniverse é dito que não existe nenhum Azimuth do mal no multiverso. A maior mente da galáxia é o Azimuth. Mas não importa em qual dimensão ou linha do tempo, ele é sempre esperto demais para ser mau. E é possível argumentar que o Galvaniano maligno do universo do Carnitrix não é o Azimuth de fato, e sim alguém que tomou seu nome, mas isso provavelmente só foi feito para evitar furos. Ainda assim, dá pra botar aqui, tipo assim, não existe porque ele morreu, né? Então, assim, dá pra falar, não existe porque ele morreu. sim, a não existência de um Azimuth maligno poderia ser alterada, afinal, os próprios diretores não concordam entre si, como na ocasião onde o Dan Corleal, que falou que o episódio de Edorion até a eternidade e o episódio Adeus Já Vai Tarde se passam numa linha do tempo alternativa, e o Derek J. White, diretor de artes de Ben 10 Omniverse, discordou fortemente dessa afirmação. Assim sendo, é sempre possível que um diretor desfaça algo que o outro fez. Também podemos argumentar que, de certo modo, o Azimuth já tem algumas falhas na série original que diminuem seu grau de moralidade. Ele é egoísta várias vezes, diminui e menospreza os seres humanos, e chega até ser hipócrita em alguns momentos, como quando ele menosprezou o Super Omnitrix e elogiou sua versão recriada em Omniverse, que tem ainda menos funções. Ainda assim, ele não pode ser considerado como maligno na linha do tempo Prime, afinal, ser alguém com falhas não implica ser maligno ou perverso. Daí podemos até puxar uma diferença entre vilões. Como o Vilgax era foda, hein? Um frame do Vilgax já fiquei, olha o Vilgax, como ele se tornou um bucha depois do clássico. Que são realmente puro mal, como o Vilgax que mata e causa caos, porque é seu instinto natural de vilões traumatizados, com passados tristes, como é o caso da maioria dos vilões hoje em dia, incluindo o Doutor Animal e o Albedo. Então se conclui que realmente a única maneira do Carnitrix ser canônico no multiverso seria com retcon por parte de uma equipe nova em Ben 10. E para finalizar esse vídeo, vamos apenas destacar uma diferença entre a história do Carnitrix e outra história de terror feitas por fãs sobre Ben 10. E a história na qual me refiro é a do curta animada Ben 10 La Maldición del Omnitrix, ou traduzido do espanhol Ben 10 A Maldição do Omnitrix, feita pelo canal do YouTube Satan Orbs. A história dessa curta foi publicada na cabeça. Omnitrix, feita pelo canal do YouTube Satan Orbs. A história dessa curta foi publicada há 8 meses atrás e algumas vezes foi referenciada como algo envolvendo o Carnitrix. Porém, duas histórias não possuem nenhum tipo de conexão. Possivelmente
somente a inspirações, mas as conexões param por aí, pois são histórias e universos de horror diferentes e também distintos. Bom, rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá pessoal, ideia de vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal, e também não se esqueça aí de me seguir no Instagram e no TikTok, que vai estar aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado. Oxi! Do nada o vídeo acabou em um silêncio. Esqueça aí de me seguir no Instagram e no TikTok, que vai estar aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado. Muito obrigado. Silêncio. Então, na verdade, eu acho que vocês aqui do Nós Reage me contaram tudo, na verdade, porque eu fui assistindo e falei, ok, eu sabia disso, eu sabia que ele voltava no tempo e tal. Vocês tinham passado tudo, basicamente, porque como eu leio os comentários, né, me desculpe se eu sou um youtuber que lê todos os comentários do meu canal. E aí eu fui assistindo aqui e falei, é tudo isso mesmo que a galera falou, é basicamente essa a história. Acho que eu fiquei curioso para saber como é que seria o exército contra o Ben 10, só que, né, o Ben 10 já se transforma no Alien X, aí não tem o que fazer, mas seria interessante ver, tipo assim, como é uma versão nefada, talvez seja interessante ver todas as forças militares contra o Chama, contra o Besta, sabe? E eles tendo um pouquinho de chance ali, porque como o Matrix tá nefado, né, seria legal ver que, tipo assim, a humanidade dá pra segurar ele um pouquinho. Mas aí eles transformam num mega forte, aí já fica impossível de vencer. Eu notei também que não é dito que tem os encanadores, né? Apesar de que o cara falou, os militares lutaram contra o Ben durante um tempo na Terra, mas não falou que eram os encanadores. Mostrou os encanadores ali na imagem, mas ele não falou a palavra encanadores. Então eu fiquei pensando, talvez eles não existam aí nessa... E também ele disse que o Vilgax e o Tetrax não eram encanadores, não, pelo menos não é dito que eles eram. E não tem nenhum encontro deles também, né? O Vilgax e o Tetrax não encontram o Ben, aparentemente não lutam contra ele. O Ben do Carnitrix. Enfim, parece que foi isso aí que focou na história. Mas, é uma parada, tem potencial essa história aí, é sinistro, acho até que daria pra desenvolver, reescrever ela, botar mais pontos, botar mais detalhes, botar mais intrigas, talvez assim, não matar o Vomax de primeira nem a Gwen, sabe, e sim só machucá-los, pra aí ter mais história, ter mais preocupação, envolver os pais do Ben também. Daria pra fazer um negócio assim, assustador e ao mesmo tempo um pouco mais devagar, sabe, porque... Como foi uma parada feita pro TikTok, eu imagino que é bem rapidinho a história, sabe? Não é pra desenvolver tanto. Mas eu acho que tem potencial pra ter uma história bem desenvolvida. Enfim, é uma parada interessante. E aí? Eu acabei de ver que o lookzinho tem aqui o Xeretrix. Mano, eu vou ver logo isso aqui, mano. Vocês já vão pedir pra eu ver, então eu vou ver logo isso aqui. É só mandar que Nós Reage.